são pessoas que trabalhavam na obra e pessoas que orientavam, e também sacerdotes, para estarem com eles, cuidando da parte doutrinal, para eles não se desviarem. E isto aqui descreve, então, o relacionamento deles durante o dia, a noite, e a dificuldade que começou a surgir com os que eram aparentemente amigos, mas que eram de fora, porque eles estavam levantando o muro justamente para isolar das pessoas de fora, que eram samaritanos. Então isso gerou um mal-estar, começou como uma guerra fria entre eles, de ameaças, de temores, mas quando viram que a realidade acontecia, que de fato estavam levantando o muro caído, reconstruindo o templo, então eles não aceitavam, porque o ódio que eles tinham dos judeus fez com que destruíssem toda a cidade e os judeus fossem tirados de lá. A cidade virou um deserto, mas passados os anos, o tempo que o Senhor Deus determinou, volta então para reedificar a cidade. É uma história isso aqui, irmãos, mas que mostra o amor de Deus para com o seu povo. Apesar de ser uma construção de pedra, de madeira, de tijolos, mas tem um caráter diferente que é o nosso hoje. É a mesma obra que o Senhor fez com eles, fez conosco também no sentido espiritual. Nós estamos aqui num tempo de reconstrução da nossa vida. Eles eram reconstruir Jerusalém, levantar o nome da cidade e o povo ali viver em paz. Já o nosso, irmãos, é reconstruir a nossa vida espiritual. Cada um era uma casa caída diante de Deus, um templo caído. E Deus, nos chamando a esta graça, iniciou nela uma reconstrução daquilo que era, para que voltemos então a ter condição de vida dentro de nós. E esta vida não é vida, uma outra vida comum, é a vida de Cristo dentro de nós, irmãos, em condição plena de viver, que para isso devemos estar com nossa casa sempre reconstruída, preparada, adequada para o Senhor viver dentro dela, que é o nosso coração. Então esse trabalho, irmãos, que eles faziam lá, encontravam dificuldade, nós encontramos hoje, não é nada diferente. Ninguém vem mexer conosco porque nós somos crentes e querer fazer uma coisa ou outra. Alguma coisa pode ser que ocorra, mas a maioria das vezes não. O que vem contra nós são tormentas espirituais, situações espirituais que nos abatem, que tiram o nosso ânimo, tiram a nossa força, porque nós estamos numa reconstrução do nosso caráter espiritual, reconstrução da nossa santidade, para voltarmos a ser iguais e semelhantes a Deus. Este é o trabalho do Senhor Jesus em nós. E na medida que nós vamos trabalhando e vamos melhorando o nosso trabalho espiritual, os ataques do nosso adversário para destruir o que Deus constrói em nós é muito grande. Tudo que se alcança de Deus para benefício da nossa alma, da nossa vida, para agradar ao Senhor, os irmãos podem crer que logo, logo aparecem opressões diretas para nos impedir, para não aceitar que se faça melhor, não aceitar que se agrade melhor a Deus. Mas nós não devemos de entregar-nos às pressões que chegam para nos fazer vir a menos. Ao contrário, devemos resistir, batalhar pela fé que há em Cristo Jesus e que agora está dentro de cada um de nós. E alguém pode perguntar, mas o que é que vem para me abater? No meio da família mesmo. Quanta coisa acontece na família. Por exemplo, a família é toda chamada na graça.
todos congregam. De repente, um deles, uma pessoa qualquer, se muda a cabeça, não quero mais, não vou mais congregar, eu vou aqui, vou ali, vou fazer isso, fazer aquilo, e começa a transviar-se dos caminhos retos do Senhor. Pronto, já gerou uma diversidade para nós. Para a família já se incomoda, mas não é possível, você está junto conosco. E por que você quer ir embora? Você não quer ir mais na congregação? Não, eu quero procurar outra coisa, eu quero ir para outro lugar. Então isto tudo traz para nós um combate, traz para nós, irmãos, um desgosto, um empecilho. É como o caminho liso, bom de andar, de repente começa a juntar pedrinha no caminho, e a gente vai andar toda hora, tem dificuldade, não é? Até a gente diz, está um asfalto tão bom, tão limpinho, e agora com tanto buraco e tanta pedra na frente. São situações adversas que acontecem, mas não é por isso que nós vamos parar com a nossa viagem, não é? E se tiver uma hora que você não consegue passar, você para, vai lá, acha um jeito. Se é um buraco, você tapa. Se é uma coisa na frente, você procura tirar. Não é assim que se faz nas estradas? Porque a pessoa fala, não, o meu destino é para frente. Eu não vou voltar para trás e não vou desviar para lado nenhum. É para lá que eu vou. E espiritualmente, irmãos, levantam-se coisas na nossa vida que nos impedem, que tira a nossa alegria, o prazer, a vontade de congregar, a vontade de servir a Deus. Se é músico, né, dá um desejo de parar de tocar, começa a faltar um dia, falta outro, já não é mais com aquele prazer. Por quê? Porque alguma coisa entrou no teu caminho e está tirando a condição de você caminhar normalmente. Então você tem que vencer estes obstáculos. Isto acontece para todo mundo. A mocidade é assim, para ir às reuniões, a irmandade para ir à casa de Deus é assim, nós para congregarmos, nós para atendermos a obra, problemas que dão por aí, que temos que ir lá, temos que viajar, temos que ir para outros países, e é uma tristeza, uma labuta, porque a gente sabe que vai enfrentar dificuldade, a gente não quer ir, porque está bem aqui. Mas somos obrigados a batalhar pela fé que o Senhor tem colocado em cada um de nós. Então hoje, irmãos, o Senhor olhando aqui para as construções espirituais, está vendo que tem muita construção que está indo devagar. Devagar por causa do trabalho desanimado da pessoa. Não está se interessando a levar avante. Não está preocupada em melhorar. Mas como é que eu faço para melhorar o meu trabalho? Um princípio para melhorar o trabalho da obra, e você olhando e não acha o que fazer, é a oração. Não te custa nada. Tens tempo em casa? Vai orar. Mas eu vou clamar o quê? Vai clamar a Deus que te ajude, que te abençoe, que limpe os teus caminhos, que te dê mais luz, mais sabedoria, mais entendimento, mais oportunidade de lhe servir. Vai clamando assim que começa a aparecer coisinha para você fazer na hora. É possível que quando você levantar da oração, já tenha algum trabalhozinho para realizar o que você não queria fazer. É isto que Deus quer, o trabalho do povo de Deus, irmão. O que não dá muito certo é agora eu sou crente, o Senhor me chamou, já tenho tantos anos, tenho isso, tenho aquilo, tenho um cargo na igreja, um ministério e assim por diante. Mas não faz nada, não tem coragem, não tem vontade, não tem ânimo. Precisaria ir aqui, acho que eu não vou, tem outro que vai. Precisa fazer aquilo, bom, mas assim aqui, acho que aquele irmão faz, aquela irmã vai. E vai